Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião nessa manhã. Vamos ficar em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Até aqui. Glória a Deus. O Senhor é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu tenho experimentado isso, glória a Deus. Né? O Senhor tem realmente cuidado de nós, tem nos dado além daquilo que merecemos, e isso é maravilhoso. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, mais um tempo, Pai, para andar contigo neste mundo tenebroso, sabendo, Pai, que o Senhor está ao nosso redor, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos livrar e guardar de todo mal. Pai, ainda que a gente ande por esse vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco, o Senhor é que nos guarda, a tua vara e o teu cajado é que nos consola. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. E nessa manhã, nós queremos, Pai, como igreja reunida neste lugar, estar, Senhor, te prestando este culto de adoração. Recebe como incenso agradável, Pai, as nossas orações, recebe como aroma suave os nossos louvores, e que tudo que nós fizermos aqui seja bom e agradável ao Senhor. É o que nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. E prepara, Senhor, um dia na tua presença para nós, uma semana, Senhor, guardada por ti, e que logo, Pai, nós possamos de novo estar junto aqui, assim até a volta do Senhor Jesus, ou até o momento do Senhor nos recolher. É o que nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Bom dia a todos. Amém. Dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Amém. Glória a Deus. Bênção do Senhor, estamos aqui reunidos no nome dele. Amém. Diante de irmãos, eu gostaria de falar aos irmãos que nós estamos hoje de uma forma um pouquinho diferente do culto, do louvor, por conta de alguns ajustes técnicos que nós estamos realizando na igreja. Amém. Então, os irmãos tenham um pouquinho de paciência e compreensão. Louvem conosco, amém? Louvem com a sua voz, com todo o seu ser, amém? Glória a Deus. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Salvador,
Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Você pode declarar isso nessa manhã, com todo o seu ser, com toda a sua força, amém? Glória a Deus.
Senhor é tudo para você? Nós não somos nada sem esse Deus, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, pelas ofertas. Deixa eu manter aqui na frente. Incomparáveis são as promessas de Deus para nós. O Senhor não te promete um carro zero, não te promete uma casa com muitos quartos, mas Ele promete que Ele vai cuidar de você. Ele promete que Ele vai cair um fio do teu cabelo, sem que seja a permissão dele, sem cuidar dele. E Ele promete que nunca Ele vai te desamparar. Em momento algum o Senhor vai te desamparar. Nós vamos glorificar agora esse Deus, orar e colocar a tua vida e a vida de todos os seus filhos na presença dele. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome de Deus, Senhor Jesus Cristo, Pai, a tua igreja, Senhor, nessa manhã, está, Senhor, Pai, declarando que nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus amoroso, que o Senhor é Deus, ó Pai, que cuida, o Senhor é Deus que não desampara. Assim, Senhor, Pai, como uma galinha, Senhor, Pai, recolhe os seus pintinhos, ó Pai, debaixo das suas asas. O Senhor tem amparado, cuidado, ó Senhor, o Senhor tem demonstrado seu amor pela tua igreja. E nós te pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor esteja agora fortalecendo a vida do meu irmão, fortalecendo a vida da minha irmã, fortalecendo, Senhor, Pai, os teus filhos, ó Pai, que nós possamos saber e descansar em Ti, Senhor. Tu diz na tua palavra, deixa-nos a paz, a minha paz vos dou. Por isso, Senhor, agora nós pedimos a paz, ó Deus, que excede todo entendimento. Vai tirando, Senhor, o medo, vai tirando, Senhor, a ansiedade, vai tirando, Senhor, as preocupações, Senhor. Oh, para que nós possamos aprender a descansar em Ti, porque, Senhor, descansar é um ato de fé, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos aprender, Senhor, a descansar no Teu cuidado, a saber confiar no Senhor, meu Deus, que tens cuidado de nós e que nunca, Senhor, o Senhor vai nos desamparar. Não porque mereçamos, não porque sejamos justos, não porque, Senhor, ó Pai, somos, ó Pai, merecedores, mas porque a Tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Porque o Senhor entregou o Seu Filho e derramou o Seu sangue, para que nós possamos levantar nossas mãos nessa manhã justificados e santificados por aquele sangue, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Oh, Deus, vai agora, Senhor, manifestando o sobrenatural do Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Senhor. Nós cremos no Deus de milagres e eu sei, Senhor, ó Pai, que alguns dessa manhã estão precisando, ó Pai, de um milagre, de algo sobrenatural, Senhor. Por isso, ó Pai, opera, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Abre portas, Senhor, que não existem. Fecha portas que já existem, Senhor, ó Pai. Derrama da Tua salvação, derrama da Tua cura, derrama do Teu renovo, derrama da Tua misericórdia, Senhor, conforme a necessidade de cada um, Senhor, cada vida, Senhor. Nessa manhã, Senhor, opera na Tua igreja, Pai, em conformidade com a Tua misericórdia e com o Teu amor, Senhor, pelos Teus filhos, ó Pai. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E, Pai, nós queremos Te agradecer e Te louvar pela provisão diária que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor, ó Pai, porque o Senhor não tem, Senhor, em Ti, Senhor, não tem faltado nada, Senhor, na casa dos Teus filhos, nas nossas vidas e na Tua igreja. Continua, Senhor, ó Pai, sustentando-nos com a Tua destra fiel, Senhor. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar pela parte das ofertas agora. To you.
Deus é fiel, amém? Para sempre Deus será conosco, amém? É promessa. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de louvar o seu nome, de entregar nossa oração, Deus, reunidos aqui como igreja do Senhor, Pai. Fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Que você nessa manhã esteja com o coração aberto para ouvir a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem de Deus através da sua palavra. E que Deus, por misericórdia, nos capacite a fazer isso, Você da misericórdia de Deus para poder fazer a obra de Deus. E eu creio que Deus pode falar muito através da sua palavra. Aquela mensagem, que você está esperando, aquela resposta que Deus, Ele pode estar aqui nesse momento, porque não é nós que falamos, é a Bíblia, E a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento no qual nos dedicamos a ouvir a Tua mensagem, desprendemos o nosso tempo, saímos das nossas casas para vir aqui, ó Pai. Abençoe a cada um, Senhor Deus. Amém. Usa o Teu servo para poder levar, Senhor Deus, uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, de repreensão, aquilo que precisamos ouvir nessa manhã. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jonas. Eu acho que não existe nenhum crente, todo mundo conhece, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, é a história de Jonas, engolido pelo peixe, e depois de algum tempo ele é vomitado pelo peixe no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Aí a gente vê um pouco da teimosia, quando a gente não faz a vontade dele, e toda aquela história que nós vemos. Mas nós vamos fazer um paralelo hoje a respeito de Jonas e as profecias relacionadas a Jesus. A primeira coisa que eu queria dizer é que no livro de Jonas ele se encontra lá no meio da Bíblia, provavelmente um pouquinho além do meio da Bíblia, depois do livro de Daniel, junto com os profetas menores. Não são menores porque eles eram menos importantes, mas menores porque a quantidade de escritos são menores, só por causa disso. Então, enquanto Isaías, Jeremias, Ezequiel está no conceito, está dentro de uma divisão de profetas maiores, a gente tem um grupo de profetas que escreveram um pouco menos e estão reunidos num conjunto de profetas menores. Mas se a gente fosse colocar Jonas na história, dentro do período histórico, ele estaria lá depois de 2 Reis, ali no meio de 2 Reis, capítulo 16, mais ou menos, de 2 Reis. Ele é um profeta que nasceu na escola dos profetas de Eliseu. Então Eliseu é que está ensinando Jonas ali, provavelmente. E ele está vindo ali no Reino do Norte, onde Elias teve todo aquele trabalho com Acabe, depois deixa Eliseu, aparece toda aquela história que nós vemos em Jeroboão II. Jonas está profetizando nesse período. Esse período é mais ou menos por volta de 750 a.C. Então Jonas está inserido nesse contexto, nesse contexto no Reino do Norte, porque o reino depois de Salomão, Roboão, ele se rompe, Só 2 tribos seguem a família de Judá, a família de Davi. As outras 10 tribos seguem outro líder. É como se a gente dividisse o Brasil. Se só o sul, o sudeste ficasse aqui com o nosso amigo Bolsonaro e o nordeste ficasse com o Lula. Vamos dizer assim, Ficasse mais ou menos assim, é o que aconteceu lá. Só que agora Deus está mandando profeta para os 2 lados, porque todo mundo é dele. E ele começa a mandar profetas para falar com o Lula e manda profeta para falar aqui com o Bolsonaro. O Bolsonaro vai falar que é o reino de Judá, para ficar bem claro, na didática aqui. E lá está mandando profeta também, Elias, Eliseu. E agora Jonas também está indo para o lado de lá. Então para a gente entender esse contexto, quando a gente lê a Bíblia, fica mais fácil. Então Jonas está dentro desse momento. Elias nunca vai lá para o templo de Jerusalém, Eliseu não está falando para o templo de Jerusalém. Então veja bem, outros, por exemplo, como outros profetas, Ageu ou Malaquias, já está falando lá para Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém, enquanto que Elias, Eliseu, Jonas estão falando para o lado de lá, numa outra região, num outro distrito. Vamos falar que a capital agora tem uma capital aqui em Curitiba e tem uma outra capital lá em Brasília. E um está falando lá para Brasília e outro falando aqui para Curitiba, e
imaginemos que a geografia e a política da época está mais ou menos nessa relação. E é nesse contexto que a gente vai começar a olhar para o livro de Jonas. Antes de falar do livro de Jonas, a gente tem que falar de algumas coisas relacionadas à didática de Deus. Quando falamos de didática de Deus, a didática é a forma, é a arte, a capacidade de transmitir conhecimento, né? A técnica pelo qual Deus, né, dentro do seu conceito, transmite conhecimento. Então, toda a Escritura ela é útil para nos ensinar. E o que o livro de Jonas nos ensina como igreja, falando para a igreja hoje, como que a gente pode entender o livro de Jonas para a nossa vida, para a nossa realidade, para a nossa situação como igreja, como corpo de Cristo, como ela é inserida dentro do conhecimento das profecias, dentro da lógica das profecias, como que o livro de Jonas está conceituado. E para isso, para a gente conseguir entender essas coisas, vamos recorrer a duas ferramentas que Deus usa na palavra. Uma delas é a analogia, e a analogia é a semelhança de histórias, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de analogia, a gente pode falar de relação de semelhança entre coisas ou fatos. Então, quando a gente faz uma analogia, né, a gente se utiliza de alguma coisa semelhante para explicar de forma mais fácil algo que é um pouco mais complexo. Então, quando a gente fala do universo, das estrelas, dos átomos, né, das células, a gente fala como que a gente enxerga isso, como que a gente transmite esse conhecimento. Então a gente faz algumas analogias. O corpo humano, vamos fazer uma analogia do corpo humano. Mas o que eu tenho aqui? O fígado, o rim, para que ele serve? O que é o coração? Então vamos fazer uma analogia ao carro. Você conhece um carro, tem um motor, né? O motor está ali, ó, é o coração, é a força motriz. Então você tem o coração, mas eu tenho um radiador ali, ó, tem um radiador. O que é o radiador? O radiador é um sistema que controla a temperatura do seu corpo. Seu corpo não pode passar de 37 graus, senão você começa a suar. O carro também, passou de 100 graus, vem tudo em ar. Analogia. Você vai começar a suar e perder água, daqui a pouco você vai ter sede. Mesma coisa, eu posso fazer analogia com tudo, né? A Bíblia faz analogia constantemente. Ele fala que a palavra de Deus, quando é pregada, é igual a chuva. Olha lá, analogia. Palavra chuva. A chuva é igual, né? Deus está falando lá em Isaías. A minha palavra é igual a chuva. Ela vai, rega a raiz, faz a árvore crescer, dá fruto, dá vigor, e ela depois evapora. Então ela volta para mim, mas não volta sem cumprir o seu propósito. A palavra de Deus, quando anunciada, ela entra no nosso coração, ela transforma de alguma maneira, a gente muda de atitude, a gente fica diferente, a gente toma ações agora relacionadas à justiça de Deus, e depois tudo isso reflete de volta para Deus, em louvor, em adoração, de alguma forma vai voltar. Isso é a analogia. Então Deus usa a analogia o tempo todo, Ele faz a analogia o tempo todo. Deus também usa outra coisa chamada de tipologia. Falando de analogia ainda, se você lembrar lá do José, lá da história de José do Egito, a gente tem lá uma analogia. José, ele é uma figura de Jesus, né? Mas como figura de Jesus? Ele, olhando para José, a gente tem que ver Jesus. Como? Vamos ver uma história simples. José, quando estava na prisão, ele vai receber na prisão duas pessoas que vêm da corte do faraó. Quem é que são essas duas pessoas? O copeiro e o padeiro. E o que acontece com o copeiro? Ele é restituído, né? Ele tem sonhos. O copeiro tem um sonho e o padeiro tem outro sonho. Não é isso que a gente leu lá na história de José? E o que acontece com o copeiro? Ele é restituído pelo sonho à corte, ele volta a estar na corte servindo o faraó. E o que acontece com o padeiro? Ele morre, né? Ele é pendurado no madeiro e as aves de rapina vai e arrancam seus olhos, come a sua carne, mesmo ainda pendurado. Mas espera aí, a gente está falando de analogia com Jesus. Então José é uma figura de Jesus. Jesus agora na cruz tem dois, um ao lado direito pendurado e o outro ao lado esquerdo. Um vai ser restituído, vai estar no paraíso, e o outro, olha lá, eu tenho os mesmos dois. Então, a partir de analogia, eu começo a entender toda a Bíblia. A tipologia é um pouquinho diferente, é praticamente semelhante, mas a tipologia trata de objetos. Por exemplo, a tipologia, ela vai associar algum tipo de objeto
sagrado ou algum símbolo de Jesus. Aí a gente entra no estudo do tabernáculo, por exemplo, que aquela mesa de pães, os pães é uma figura de Jesus, o maná é uma figura de Jesus. Eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer desse pão jamais morrerá. Essa simbologia entre esses dois pães é tipológica, tipologia. Aquele maná é um tipo de Cristo. Então a tipologia, ela trabalha mais com objetos, por exemplo, ou com animais. Por exemplo, quando Jesus fala assim, olha, cabe ao Filho do Homem ser levantado como uma serpente foi levantada no madeiro, lá no deserto. O que significa? É uma tipologia. Jesus está falando isso. Olha, o que aconteceu, só para a gente enriquecer o nosso conhecimento? O que aconteceu com a serpente do deserto? O povo murmurava, houve um castigo por parte de Deus e serpentes abrasadoras começaram a morder as pessoas, e elas mordidas morriam por causa do veneno. E eles se arrependeram de Deus, falou assim: pera, eu não vou mandar serpentes embora não, vai ficar aí. Só que pega uma serpente, Moisés, de cobre, de bronze, pega essa serpente, faça uma serpente igual a essa de bronze e coloca no madeiro, e todo mundo que for mordido e olhar para aquela serpente será curado. E Jesus fala: eu sou aquela serpente do deserto, de bronze, que estava na haste. Não vai sair a serpente do vosso meio, mas aquele que for mordido e se arrepender e olhar para mim, vai ser curado. E Jesus está falando a mesma coisa. Jesus, ele fala: olha, e da mesma forma que foi levantada a serpente no deserto, eu também vou ser dessa forma. Então é uma tipologia. Então, só para a gente usar essas duas ferramentas bíblicas dentro do estudo de Jonas. No livro de João, capítulo 3, 14 e 15, só para a gente completar essa base, né? Só para a gente ver aqui, ó, que eu não estou inventando nada. Diz assim: do modo porque Moisés levantou, João, capítulo 3, 14 e 15, de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então ele está fazendo uma comparação. Então, se você quer entender o ministério de Jesus, como é a eficácia e o poder de Jesus, vai lá ver uma analogia que ele está falando para você entender. É a didática de Deus. É a didática de Deus, você não pode ter dúvida. É assim que Deus trabalha. Eu não sei como é. Deus está te dando através de tipologias, analogias. Isso são coisas inventadas por nós, tá? Dentro da nossa contextualização, para a gente conseguir fazer a sistematização das coisas. Mas essas comparações é para que a gente possa entender. Vocês querem entender a eficácia do arrependimento? Olha para a serpente, entenda aquela história. E assim nós temos base para ser socorridos e pedir socorro a Deus. Eu fui mordido pelo pecado, agora se eu me arrepender, eu sei que o efeito do pecado ele pode ser perdoado, neutralizado, curado na minha vida. E isso é fundamentado sistematicamente por esse conceito tipológico que a gente traz para a gente poder associar todas as vezes que isso aparece. Em Mateus capítulo 13, agora indo para o nosso contexto, né? Isso é só a base que a gente tem que dar para a gente conseguir entender. Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 4. Eu vou ler o 3 também. Vou ler desde o 1, acho que é melhor. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o pedir que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu,
e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-o, retirou-se. Jesus está dizendo aos fariseus, aos saduceus, que eles sabiam discernir os sinais do céu. Quando a gente vê o céu todo fragmentado, quando as nuvens do céu estão toda fragmentada, toda organizada em pequenos fragmentos, é certeza que vai chover. Nós temos essa experiência. Quando você vê as nuvens do céu em pequenos fragmentos, é certeza que vai chover. Os antigos, os mais velhos falavam que quando a lua à noite estava com um círculo, tem uma auréola ao lado da lua, assim, em torno da lua, e quando ela está bem perto, eles falam que círculo perto, chuva longe, Esses antigos falavam para a gente. Meu avô falava, círculo longe, chuva está perto. Isso daí realmente acontece, existe um efeito disso. E outra coisa também que é possível é quando a gente vê os ventos, quando você vê aquele vento de chuva, a gente sabe. A questão do vermelhidão do céu, a gente também sabe que vai vir frio, Você consegue discernir por causa da experiência, de anos anteriores, você começa a associar aqueles sinais. E Jesus está falando, vocês têm essa experiência, quando o vento vem de lá, você sabe que vem chuva, e vocês não sabem discernir o que está acontecendo hoje. Isso serve para nós agora, A gente está passando por tantas situações nesse mundo, tantas catástrofes, tantas histórias, tantas coisas que estão aparecendo. Será que a gente está sabendo discernir os tempos? E nessa questão de sinais, Jesus fala que não haveria nenhum outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Mas o que significa isso? O que significa? O que Jesus está querendo falar para eles e para nós? Que sinal é esse? Nós sabemos que dentro do contexto da palavra de Deus, dentro de todo o ensino da palavra de Deus, nada deixou de se cumprir. Eu lembro que eu trouxe uma mensagem há uns tempos atrás, que nós não estamos no fim do livro, nós estamos numa parte do livro. O livro não terminou ainda, esse livro vai terminar, É uma história que tem um começo, meio e fim. Ele termina. E se você procurar, você vai descobrir que você está em algum lugar nesse livro aqui. É um livro fantástico. Mas o grande desafio que eu lanço é encontrar um outro Messias a não ser Jesus. Como podemos imaginar, ou quem quer que seja, os judeus, por exemplo, que ainda esperam o Messias, como que esse Messias que eles podem estar esperando entraria dentro daquilo que é necessário para que o Messias possa ser realmente o Messias? Porque imagine você, Jesus ele está dizendo claramente, e isso aqui não foi escrito hoje, e ele está se relacionando a 750 anos antes dele, e ele falando o seguinte: o sinal que será dado a esta geração, ou aqueles que vierem depois desta geração, é o sinal do profeta Jonas. Agora eu quero que se encontre algum outro Messias que pode dizer isso e cumpri-lo. Então, somente com essa mensagem, não podemos ter nenhuma dúvida que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Somente por esse texto é impossível outro Messias se candidatar ou dizer e produzir, cumprir essa mensagem. É impossível. E olhando toda a Bíblia, ela tem a finalidade de apontar para Jesus. Toda a Bíblia. Se você olhar Moisés, se você olhar Abraão, se você olhar todos os personagens, Josué, todos os personagens apontam para Jesus. Então o Messias está claramente revelado a nós. Não há dúvida que Jesus é o Messias. Não há dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele trouxe provas e mais provas e mais provas e mais provas que ele é quem disse ser. E isso nós vemos simplesmente pelo fato de lermos e estudarmos a história e a Bíblia.
É por isso que não existe tanta apologia contra a veracidade de Jesus o Messias no mundo. Os judeus ainda refutam, mas dentro das outras religiões não existe. Bom, voltando para o nosso tema, em Mateus 12, 40 também, Mateus capítulo 12, no verso 40, Jesus fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em Isaías capítulo 59, verso 1, Isaías capítulo 59, verso 1 diz: a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. E quando nós começarmos a olhar a história de Jonas, a gente vai voltar a se lembrar desse versículo. Vamos agora para Jonas capítulo 1 e entrar dentro do texto. Eu não vou ler todo o livro, mas daria até para a gente ler o livro todo aqui, 4 capítulos bem pequenininhos. Muitas pessoas talvez nunca leram o livro de Jonas. Você gasta 20 minutos para ler o livro de Jonas, no máximo, no lápis. Eu creio que todos aqui já leram. Se você não leu, eu te convido a ler, né? Bom, vamos lá, vamos entrar dentro do panorama da história de Jonas. Jonas ele é enviado a uma cidade inimiga, a um povo inimigo. É a mesma coisa de mandar um cristão para o meio dos talibãs anunciar o reino de Deus. E a gente saber que lá, ao anunciar o Evangelho de Cristo, você vai ser decapitado. Então a ordem de Deus é o seguinte: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e anuncia aquilo que eu tenho para falar. Aquilo que eu vou falar, você anuncia. Eu vou falar para você, você vai lá e anuncia. Jonas vê a situação. Nínive é a cidade capital da Síria. A Síria era um inimigo ferrenho de Israel, e eles estão ali numa batalha. E agora Jonas é comissionado a essa missão suicida de anunciar o Evangelho, e aquilo, o Evangelho, né? As boas novas, não boas novas nesse caso, que a mensagem era que ia ser destruída a cidade em 40 dias. E ele é enviado para lá para anunciar uma mensagem difícil, né? Imagina você chegar e falar para um povo inimigo que eles iam ser destruídos. Então, por lógica, por simples dedução, Jonas toma uma decisão no seu coração de fugir de diante de Deus. Ele acha um navio que parte para um local totalmente contrário, lá para o lado da Espanha, e nós estamos falando de Nínive, no Iraque. Então imagine que ele tem que ir para o Iraque, né? Literalmente no sul lá do Iraque, a região. E agora a gente tem que ir sentido, ele também está buscando ir sentido a Espanha. Então ele pega o navio e começa a sua viagem de fuga de Deus. Todo mundo conhece essa história. E ali ele, cansado, querendo se esconder, desce ao porão do navio e dorme. Passando um pouco, começa uma grande tempestade no mar, e o navio, o barco, ele é afligido de ondas, de vento, e começa a ser destruído pela forte tempestade. E aqueles marinheiros, aqueles tripulantes, aqueles passageiros que estão ali começam a jogar tudo que eles podem para o mar, e eles começam a orar para os seus deuses, pedindo misericórdia, e eles não sabem o que está acontecendo. E o capitão do navio desce no porão e encontra quem dormindo? Jonas. E ele fala: o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar orando para o seu Deus. Nós estamos a ponto de ser destruídos. Essa tempestade vai acabar com o navio. Quem é o seu Deus? Quem é você? Eu? Ele diz: o meu Deus, ele fala, é o Deus que fez os céus e a terra. O meu Deus é aquele que formou os mares. Ele falou: então é você, cara. Vai lá orar logo, já que é esse o seu Deus. Porque cada um que estava ali tinha os seus deuses domésticos.
seus deuses regionais, seus deuses fabricados, suas pequenas estatuetas. Só que Jonas, ele fala que o Deus dele é o Deus que fez tudo, inclusive o mar. E Jonas fala mais uma coisa, ele fala assim: olha, e tudo o que está acontecendo é por causa de mim. Depois de tirarem a sorte, Jonas fala o seguinte: olha, para vocês se salvarem, vocês têm que me lançar na água, me lance fora do navio. E se você ler a história, aqueles marinheiros, os tripulantes, até o capitão, se negam a fazer isso. Eles começam a relutar com Jonas: não, nós não vamos fazer isso. Se vocês não fizerem isso, não há outra chance. Todos nós vamos morrer. Aí nós vamos até Jesus. Olha bem, nenhum daqueles marinheiros tomaram a iniciativa de lançar Jonas. Foi Jonas que disse que eles tinham que fazer aquilo. E se nós olharmos para a vida de Jesus através da analogia, nós vamos ver que é ele que se coloca na brecha para salvar o pecador. Se nós olharmos Jonas capítulo 1, verso 14, diz aqui que no capítulo 1, verso 13, que os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Não existe nenhum tipo de esforço humano para você alcançar a salvação. Está escrito aqui em Jonas. Nada que você possa fazer vai parar a tempestade de Deus. Nada que você possa fazer vai fazer você alcançar a salvação. Está escrito aqui no livro de Jonas, se você ler o verso 13. Nada é possível para aplacar a ira de Deus. Nada é possível para levar você a um estado de salvação. Nada é possível. No verso 14, então o livro de Jonas está anunciando tipologicamente tudo que a gente conhece no Evangelho. Mas a gente vai entender o sinal. No verso 14 diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te. E agora estão orando ao Deus de Jonas, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então ele está dizendo assim: não é culpa nossa a morte desse homem, nós fomos jogados, mas nós não queremos ser culpados por isso. Ele está falando. Então não tem ninguém que é culpado pela morte de Jesus. Não é os romanos os culpados pela morte de Jesus, não são os judeus culpados pela morte de Jesus. Ninguém matou a Jesus. Alguém matou Jesus? Tem gente que fala: os romanos mataram Jesus. Alguém matou Jonas? Deu para agora associar Jonas com Jesus? A minha vida eu dou, ninguém atira de mim, Jesus disse. Eu dou-a voluntariamente. Ninguém atira de mim. Jonas também, é uma analogia. Ninguém foi lá e falou: Jonas, você tem que morrer para salvar a gente. Não, ninguém. Porque é o amor de Deus que se manifestou e deu o seu Filho por amor de cada um de nós. Jonas é uma figura de Jesus. E aí olha bem no verso 14, ele diz, aqui eles oram e falam assim: olha, não sejamos nós culpados. Agora a gente lembra de Pilatos, quando ele lava a mão e fala o seguinte: olha, nós não somos culpados por isso, esse justo aí, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês lembram da história de Pilatos, quando ele vai lá e lava as mãos? Ele está falando a mesma coisa do verso 14, em relação a Jonas. Ele tentou: vamos trocar pelo Barrabás, não dá. Vamos tentar não sei o que, não consegue, né? Vamos só açoitá-lo e liberá-lo. Não adiantava. A tempestade da ira de Deus não seria aplacada se não houvesse o sacrifício de Jesus. A ira de Deus ia ser derramada sobre o mundo. O mundo estaria ali no limiar da ira de Deus. O mundo era para ter acabado naqueles dias.
Ou a gente joga Jonas, ou o mundo acaba. O navio vai ser destruído e todos vão ser mortos pela tormenta ali do mar. Não tem jeito. Por isso que Paulo fala que no seu tempo foi despertada a graça. Então aqui em Jonas eu vejo que a gente estava ali no barco, no navio, e a gente ia ser destruído, a humanidade ia ser destruída. É por isso que João é uma figura de Elias. Aí a gente começa a entender porque ali o reino de Deus poderia ser estabelecido, os gentios seriam destruídos, o Apocalipse começaria naquele momento, né? É ali o momento. Os gentios eram, mas Deus, através da sua misericórdia, olhou para nós e estendeu a sua mão, deu o Filho dele e nos trouxe a ser igreja. E os judeus estão lá esperando ainda o Messias. Então isso mostra para nós que a ira de Deus estava instaurada naquele momento. Ou a gente jogava Jonas, logo depois que eles lançaram Jonas ao mar, a tormenta passou. Eles deram glória a Deus, fizeram votos, a Bíblia fala, glorificaram a Deus, fizeram até promessas que a partir daquele momento eles serviriam ao Deus de Jonas. Eles ficaram tão maravilhados, e quando eles jogaram Jonas e viu ele se afundando no mar, o que será que aqueles tripulantes, passageiros pensaram de Jonas? Olha, ele morreu. Ele morreu. Será que eles ficaram sabendo um dia que Jonas não tinha morrido? Provavelmente não tinha internet, né? Não apareceu um drone voador na época, né? Vou tentar, não tinha um sensor de calor também, nem viu também, né? Provavelmente aqueles tripulantes do navio nunca mais souberam, ou talvez souberam, que Jonas não tinha morrido. Nesse momento, existe um grupo que a gente pode usar, existe um grupo que a gente pode usar como didática. Isso é da minha parte, isso é da minha parte pessoal, não é o que eu encontro exatamente nesse texto, mas eu vou aproveitar para falar sobre isso. Eu entendo que aqueles homens que estavam no navio, eles só experimentaram a bênção da morte de Cristo, acalmando a tormenta da sua vida, mas eles não experimentaram a ressurreição de Jesus. E isso muitas vezes eu trazendo nesse contexto para mim, na minha mente, eu não estou falando que está contido agora dentro do sentido analógico do texto, mas eu entendo que isso acontece muitas vezes quando nós temos problemas na nossa vida e nós só buscamos no Deus de Jonas a resolução da tormenta, mas nós não experimentamos aquele que anuncia, aquele que depois de 3 dias volta à vida. Isso, quem vai experimentar é aqueles que estão em Nínive. Eu tive algumas experiências, e uma delas, o pastor Daniel, ele estava junto conosco. Nós somos chamados numa casa para exorcizar um ambiente, porque naquele ambiente as crianças, os jovens ali não conseguiam dormir no quarto. Pessoa bem abastada, tinha 3, 4 carros, a casa tinha 7 banheiros, a casa era uma mansão, né? O pastor acho que vai lembrar dessa história. Dono de uma empresa. E descobriram que depois que tinha mansão, piscina, depois que compraram a mansão, descobriram que um adolescente lá na casa, né, um dos filhos do dono no passado, tinha se matado ali dentro daquele quarto. Então veja bem, tinha tanto dinheiro, tanta coisa, o rapaz não achou razão da vida e se matou. Então dinheiro, meu filho, dinheiro, riqueza, não dá razão de viver. Senão aquele jovem não tinha morrido, não tinha se matado lá. Mas para piorar a situação, a menina estava com problemas
E aquele ambiente trazia, né, segundo o que eles achavam, esse espírito maligno que atormentava, e a menina também estava com problema. E nós fomos chamados lá para exorcizar a casa. E nós começamos a anunciar Jesus, porque nosso objetivo é falar do Evangelho. E nós começamos a falar do Evangelho. Sabe o que a pessoa virou para nós e falou na nossa cara? Eu não quero mudar de religião, só quero que você resolva o problema. Eu te chamei aqui só para resolver o problema. Eu não quero mudar de religião, eu tenho a minha, eu continuo fazendo minhas coisas. Eu vejo que esses que estão nesse navio pensam dessa forma, no meu contexto. Então, quando a tormenta começa, vamos resolver a questão, vamos resolver e vou continuar. Eu vou continuar, eu só quero continuar no navio, eu não estou preocupado, eu não quero me envolver, eu não quero me entregar, eu não quero mudar meu coração, eu não quero deixar de beber minha cerveja, eu não quero parar de fazer isso, eu quero voltar, eu quero ver minhas pornografias no meu celular, eu não quero Jesus. Eu não quero Jesus. Eu quero que a tormenta pare, eu quero que minhas coisas prosperem, eu quero que meus filhos se dê certo, eu quero que minha doença termine. É isso. E não foi só uma vez, né, que nós passamos por essa experiência aqui. Eu acho que todos vocês já devem ter passado por experiências similares, onde as pessoas procuram a Deus somente no momento da dificuldade, da tormenta, da angústia. Depois, quando elas estão numa situação diferente, isso é mostrado lá no livro de Jeremias. Leia o livro de Jeremias, você vai ver que o povo de Israel, quando estava aflito, corria para Deus, quando não estava, corria para Baal, né? Isso é mostrado lá no Deuteronômio, quando Deus fala para eles: olha, quando vocês entrarem na terra e ficarem ricos, não se esqueça de mim, porque vocês vão falar: meu braço fez isso, a minha sabedoria, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou inteligente, olha como eu consigo empreender nos negócios. Vocês vão se esquecer que quem deu tudo fui eu. Está escrito no Deuteronômio. E nós continuamos pensando igual. É o barco que continua, que a gente joga Jonas e se resolve. Mas na verdade Jonas ele cai ao mar e vem uma baleia. Deus dá ordem, né, por um peixe. A palavra fala um peixe, mas eu creio que é uma baleia, porque a baleia ela precisa ter oxigênio internamente, né? O peixe não é da mesma forma, a baleia já é outro contexto. Mas cientificamente eu vou entrar no mérito, mesmo que o pessoal aí fala que uma baleia jubarte consegue ter estrutura para isso, não é eu que vou entrar no mérito agora se é um peixe pequeno, peixe médio, qual tipo de baleia, né? Sabendo até que muitas baleias vieram à extinção pela caça de baleia, pelo óleo de baleia, que, né, só para a gente ter ideia, o óleo de baleia é que iluminou o mundo por 30, 40, 50 anos, irmãos. Todo mundo que queria ter luz dentro da sua casa tinha que comprar óleo de baleia. E as baleias, 80% das baleias do mundo foram destruídas, né? Se você ler aquele grande épico da Moby Dick, né, o livro Moby Dick, você vai ler a respeito dessa história, até chegar a Gás e outra história do mundo que a gente já esqueceu. A gente só vê agora as coisas que a gente quer, mas a gente esqueceu da história do mundo lá atrás. Dentro desse contexto, dentro dessa situação, a baleia vai lá e pega Jonas, e agora ele tem que voltar 4.000 quilômetros. Eu não sei aonde o barco estava, né? Não sabemos até onde o barco navegou, mas de Nínive até Tarsis é 4.000 quilômetros. Em resumo, essa viagem tinha que durar alguns dias. Não dá para também falar assim: olha, ele ficou enrolando com Jonas, né? 3 dias e 3 noites. Foi uma distância a ser percorrida. E a palavra de Deus, agora lá em Isaías que nós lemos: sua mão está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Se você ler o capítulo 2 inteiro do livro de Jonas é uma oração. E ele olha, ele fala o seguinte: ó, na minha angústia clamei o Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançasse no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci às profundezas, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se
se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida. Subir da sepultura a minha vida. Vocês imaginem quem é que Deus fez subir da sepultura? A vida. Esse texto está 750 anos antes de Jesus. Ele é conhecido lá, ele já é anunciado. E Jesus está dizendo: olha, vocês lêem todo sábado Jonas, não lê? É o mesmo sinal. Esse é o sinal que eu vou dar para vocês. No Salmo 16, 10 diz: o Senhor não deixará minha alma na morte, em relação a Jesus. No Salmo 139, do 1 ao 8, Salmo 139, do 1 ao 8: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando me assento, sabe quando me levanto, de longe penetra nos meus pensamentos. O Senhor conhece o meu caminhar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou na minha língua e tu já sabe o que eu vou falar. Tu me cercas por trás, por diante, por sobre mim, a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado para eu poder atingir. Para onde eu me esconderei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir até os céus, lá estás. Se faço a minha casa na profundeza do abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, a tua luz ao redor de mim se fará. Amém? Então imagine, meus irmãos, independente da situação, independente do lugar, Deus está te ouvindo, está te vendo. E a mão dele não está presa para que ele não possa ajudar. E aqui está dizendo que os ouvidos dele também não estão tampados. E nós vemos em Jonas, nessa passagem, que mesmo dentro do ventre do peixe, Deus ouve. Deus ouve o clamor daqueles que confiam nele. Nesse texto, mesmo no escuro, imagine que não tem nenhuma luzinha dentro da baleia, né? Mesmo dentro do mau cheiro, mesmo dentro da ansiedade, da angústia, do sofrimento, da falta de ar, daquele, né? Deus ouve e traz de volta. Mas enquanto isso, para os marinheiros, Jonas foi um herói morto. E aí nós lemos em Mateus capítulo 16, verso 21, voltando para o Evangelho. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus agora começa a ensinar para os discípulos. Estamos lá no capítulo 16, é lá no capítulo 26 que Jesus vai estar agora diante do Sinédrio, mas logo no capítulo 16 Jesus já começa a ensinar os seus discípulos o que iria acontecer com ele. Da mesma forma do sinal de Jonas. E ali nós entendemos que Jesus, o ventre do peixe, é o Hades, é a morte. Jesus estaria ali, no inferno. Por isso que ele fala, e ele foi, desceu ao Hades, e tomou a chave do diabo, né? Tomou a chave do diabo, e agora ele tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Então Jesus, ao descer até a morte não teve poder sobre ele não teve como detê-lo, o peixe não teve como digeri-lo, ele não virou comida do peixe. Se nós estivéssemos na barriga do peixe, nós iríamos virar alimento de peixe, porque a morte, a corrupção, ela tomaria. Então o profeta Jonas é um sinal, é um milagre daquilo que Jesus passaria. Só que agora quem é o peixe? Quem é o ventre? Ele está falando, agora o ventre é a morte, e ela não vai me consumir. E ali nós vemos em João capítulo 12, verso 49. João 12, 49, eu estou indo para o encerramento, rapidinho, eu vou adiantar aqui para a gente
49 diz: porque eu não tenho, esse versículo é um pouco mais adiante, ele está relacionado a Jonas 3:2, só um momento, mas aqui, só para a gente fechar esse ponto da analogia, Jesus ele está mostrando que ele ia passar pelo ventre da morte, ele ia tomar a chave do inferno e da morte na mão dos diabos, e eles não iam ter poder sobre ele, e ele teria que voltar à vida, ele teria que ser levado até a praia de Nínive, para anunciar o Evangelho, para poder levar a salvação a todos aqueles que estavam perdidos. Somos nós. E agora com poder e autoridade. Jonas capítulo 3:2, para a gente adiantar no nosso estudo aqui. Depois que ele chega até a praia, Jonas diz assim, ou Deus diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então não era uma mensagem de Jonas, era uma mensagem que Deus ia colocar na boca de Jonas. Agora sim, João 12:49 vai trazer a mesma figura, para a gente ver que existe um paralelo muito similar. Não pode ser perfeito, né? Porque a analogia não traz perfeição, mas 12:49 que eu queria ler agora, diz assim: porque eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que devo dizer e o que devo anunciar. E se você ler Jonas 3:2, ele fala: você vai lá falar o que eu estou dizendo para você falar. Você não vai falar nada de si mesmo. E Jesus ele vai repetir isso, que ele não vai falar nada de si mesmo, mas somente aquilo que o Pai ordenar ele vai falar. E Jonas fala a mesma coisa aqui no 3:2. Depois de inúmeros sinais que os judeus pediram mais um sinal, que exatamente nesse texto, depois da multiplicação dos pães, eles estão dizendo: mas que sinal tu farás para mostrar que você... E Jesus fala para ele que somente seria dado o sinal do profeta Jonas. Mas será que não teve nenhum outro sinal? Teve sim, teve o sinal dos leprosos com a carne apodrecida e com os membros já dilacerados voltarem a ser normais. Teve sinal de pessoas cegas conseguirem olhar o céu novamente. Teve sinais de pessoas que não podiam caminhar correr livremente pelos campos. Teve sinais de crianças que já não podiam mais alegrar os pais renascer. Quantos sinais? Demônios quantos sinais Jesus fez e milagres. Mas agora ele está falando de um outro tipo de sinal. Ele está falando de um sinal muito maior do que todos os outros sinais. Eu falei semana retrasada aqui que um milagre tem poder de 40 dias. E é verdade, você pode ter um milagre na sua vida, mas você com certeza pode não ser atingido por esse milagre por longo prazo. Não pode ser. Você pode ser: eu tenho milagres na minha vida ao longo de anos que eu já esqueci deles. Eu já esqueci. Milagres que Deus fez para mim lá na época que eu estava casando. Milagres que Deus fez dentro da empresa para mim. Milagres, mas eles já caíram no esquecimento. Eles não mudaram a minha vida totalmente. Só tem um sinal que pode mudar a sua vida totalmente. É o sinal do profeta Jonas. Só esse milagre pode fazer. Eu já vi pessoas receberem de volta tantas coisas. Eu já vi pessoas restaurarem vidas. Já vi tantas coisas. E depois voltam às suas práticas antigas. E isso é mostrado na Bíblia? Sim, é mostrado na Bíblia. Depois abriu o mar vermelho. E eles não são diferentes de nós. O ser humano é igual. Lá, aqui é tudo igual. Só hoje você tem eletricidade, celular e privado. Antigamente era outra coisa. Hoje você dá uma descarga e vai embora o negócio. Antigamente não era assim, né? Você tinha que enterrar. O resto não mudou nada, pessoal. Ser humano é ser humano em qualquer época. Depois de ver mar vermelho, não sei o que lá, 40 dias. Vamos construir o bezerro de ouro. Jesus vai dominar diante dos apóstolos. Falei isso na semana retrasada. Diante dos apóstolos, multiplica pão. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 só homens. Alguém mais 5.000? E lá no livro de Marcos fala que eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães.
E Jesus tem que empurrar eles para dentro da água e fazer uma tempestade na vidinha deles ali, para eles poderem ver o milagre de Deus. Então esses milagres, meus irmãos, eles são momentâneos, eles são para socorro, eles são para sinais para anunciar o Evangelho, para nos dar autoridade, mas eles não são aquilo que vai mudar a sua vida para a eternidade. Aquilo que muda a vida para a eternidade é o milagre da ressurreição. Aleluia. Só esse milagre muda a nossa vida para a eternidade. E ali nós vemos lá em João capítulo 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o milagre. Jonas prega em Nínive. Eu falei aqui que era tempo do dilúvio. Jonas capítulo 3, verso 8 e 10 diz assim: mas sejam cobertos de pano de saco. Então aqui há um grande arrependimento. Até o rei saiu do trono dele, depois do anúncio da palavra de Jonas. Até o rei sai do seu trono, coloca roupas de tecido duro para machucar a pele. Ele pega até as roupas de baixo, coloca roupas doloridas para sangrar a virilha. Ele vai e coloca cinza no chão, sai do trono e vai sentar no chão com cinzas, para mostrar que ele não é nada. Até o rei, estou falando do rei da cidade. A cidade tem em torno aqui, ó, de 1 milhão, meio milhão a 1 milhão de pessoas. Não é uma cidade pequena. Há uma grande conversão, e Deus transforma a ira em graça. Deus transforma a punição em misericórdia, e a cidade é salva. Olha que interessante, a cidade, para você percorrer a cidade, era 3 dias. Se uma pessoa andar 6 km por dia, ela tem 18 km de comprimento. Vamos falar que ele estava anunciando nesse ritmo. Uma cidade de 18 km de comprimento é uma cidade grande. E ele vai anunciando, e as pessoas vão se convertendo. É isso que está acontecendo até hoje. O Evangelho está sendo anunciado e as pessoas estão se convertendo até o dia de hoje. Milhares de batismos acontecem todos os dias. Hoje, com certeza, a igreja do mundo todo está batizando pessoas em todos os lugares. As pessoas têm colocado sua roupa de batismo, vamos dizer assim, se humilhado, se entregue a Jesus e a mensagem do Evangelho, até hoje, porque a cidade ainda não foi percorrida totalmente pelo profeta Jonas. Aí nós vemos um texto que fala: enquanto esse Evangelho do reino não for anunciado em todas as nações, não virá o fim. E até que ele não percorresse todo o espaço da cidade, não acabou a pregação de Jonas. O sinal do profeta Jonas, Mateus 16, 3 e 4. Vamos para a gente encerrar. Mateus 16, 3 e 4. Agora que maravilha, né? Coisa impressionante. No verso 3 fala: pela manhã, hoje eu vi a tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum deles lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus retira-se de Israel, e não haverá mais nenhum sinal para Israel. Nenhum sinal. Até que eles reconheçam o sinal do profeta Jonas. Então não haverá mais milagres para Israel, até eles reconhecerem o sinal do profeta Jonas. Aí nós vamos lá para o texto de Zacarias, que fala assim: eles olharão para aqueles que eles traspassaram, e chorarão amargamente, como aquele que chora pelo seu filho primogênito. E aí se converterão a mim.
Então nós vemos aqui claramente que Jesus vai se retirar e não vai fazer mais nada para Israel, enquanto estiver pregando em Nínive, enquanto a graça estiver manifesta por todo o mundo. Israel estará com seu coração endurecido, conforme está escrito no livro de Romanos, para os colocar em ciúmes, a fim de serem trabalhados por Deus. E para iniciar, Mateus capítulo 12, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, para os judeus, a pregação de Jonas em Nínive é um sinal. Então, quando a gente se converte ao Deus de Abraão, quando a gente está se convertendo ao Deus de Abraão, quando eu e você aceita o Jesus judeu, porque Jesus é judeu, quando a gente entende que a salvação vem dos judeus, como disse Jesus para aquela mulher, a gente está cumprindo o sinal de Jonas para eles. Por quê? Jonas fez o que? Eles conhecem a história. Jonas foi lá em Nínive e pregou o Deus de Israel. E eles se converteram a quem? Aos Balaíns? Não, eles se convertem ao Deus de Israel. E eles vão agora se colocar e pedir clemência ao Deus de Israel. Hoje nós não estamos fazendo isso? Nós estamos adorando Oxalá, Iemanjá, sei lá o que é que você queira imaginar aí, ó, desses mitos, dessas crendices que existem no mundo todo. Nós não estamos adorando Shiva. São bilhões de pessoas que seguem Confúcio, são milhões de pessoas que seguem toda essa sorte de Deus. Dentro daquele barco tinha milhares de centenas de pessoas representadas, ou milhões representadas, adorando seus deuses. Só que o único Deus que pode parar a tormenta e salvar o pecador é Jesus, porque é o único que vence a morte, é o único que consegue trazer a ressurreição para nós. Não existe outro Deus. E quando nós que adorávamos esses deuses, porque não éramos servos nem filhos de Abraão, a não ser que nós fôssemos da descendência de Israel, e eu creio que aqui ninguém é circuncidado, então nós somos a igreja gentia que foi salva pela pregação de Jonas. E se estamos sendo salvos pela pregação de Jonas, que anuncia o Deus de Israel, é sinal para os judeus. Está cumprindo a profecia de Jesus. Se essa profecia de Jesus não é suficiente para provar que Jesus é o Messias, não existe nenhuma outra, porque ela está acontecendo agora. Eu não preciso ir lá em Jerusalém, eu não preciso estar lá, eu não preciso achar artefatos falando de Jesus, eu não preciso procurar documentos. Eu estou provando a existência de Jesus, a veracidade do Evangelho, pelo fato do sinal de Jonas. É simples. E todo judeu olha para isso por centenas de anos. Então essa manhã eu queria deixar isso para você. Eu queria deixar uma palavra de entendimento dentro do contexto da graça, dentro desse conceito de salvação, aonde Jesus está nos falando o que é importante, mas isso não significa que o milagre do barco não aconteça. Acontece também. Vai ter abundância no mar, vai ter, mas a gente tem que entender que tem um milagre maior na nossa vida. Se a gente souber que existe um milagre maior, os milagres menores, não que eu quero categorizar tamanho de milagre, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aquilo que nós precisarmos, Jesus vai fazer por nós, porque a palavra fala que se Ele não poupou, lá novamente o mesmo texto, se Ele não poupou o seu próprio Filho, jogando ao mar, quanto mais as outras coisas, quando precisarmos. Se nós estivermos nele, a sua palavra estará em nós, e tudo o que pedirmos em seu nome, Ele o fará. Mas nós temos que ser fruto do milagre da ressurreição, do milagre da pregação que foi começado na praia de Nínive. Não daquilo que vai te ajudar no emprego, não naquilo que pode, eu preciso, eu estou só, eu quero um casamento. Todos esses milagres não são comparáveis ao poder do milagre
milagre da ressurreição e da adoção de filhos. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Pedir para o pastor Daniel fazer essa oração. Amém. Glória a Deus. Essa mensagem tocou o teu coração? Passe essa mensagem para outros. Divulgue isso, tá, no seu ciclo de amizade, de conhecimento, para que as pessoas também ouçam essa mensagem. Ela vai ao ar, né? E é o momento de você tocar outras vidas, como você foi tocado nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi pregada neste lugar. Paizinho, nós vivemos tempos difíceis, tempos de pressão social, tempo de mudança social, tempo em que os homens querem implantar novas formas de viver diferente da tua palavra. Pai, nós somos chamados pelo Senhor, através do Senhor Jesus Cristo. E nós abraçamos a fé em Cristo Jesus. E temos procurado viver a nossa vida segundo a tua palavra. Mas sofremos, Pai, todo o tempo a pressão daqueles que não querem isso, daqueles que não entendem isso, daqueles que acham que a sociedade tem que ser diferente. Mas, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a continuar nessa caminhada, a continuar, Pai, a declarar a tua palavra nesse mundo, nesse tempo tenebroso, difícil, complicado, mas que a tua palavra, Pai, através da nossa vida, possa prevalecer, que as pessoas possam serem tocadas pelo teu poder e que possam também, Senhor, muitos serem salvos. Nós sabemos que nem todos no mundo vão ser salvos, mas nós sabemos que o Senhor tem uma porção para aqueles que vão se render ao Senhor. Amém. E que a tua igreja, através de nós, através dos teus filhos, possa ser do Senhor instrumento para alcançar essas vidas. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida possa ser exemplo, que a nossa vida possa ser sinal, como a vida de Jonas foi sinal para mim. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: Amém. Aleluia.